porque amanhã tem Flamengo jogando contra o Atlético aqui em Belo Horizonte, jogo na Arena. Vamos trazer a Giovana Pires para nossa resenha aqui, ela está na cidade do Galo. Atlético perdeu a final, mas não tem tempo para lamentar, né, Giovana? Muito boa tarde. A vida não para não, viu, Lages? Muito boa tarde para você, para o Henrique, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Globo Esporte. O Atlético já até fechou a preparação para essa partida de amanhã contra o Flamengo. O time treinou agora pela manhã aqui na cidade do Galo, depois de ter treinado ontem. Voltou do Paraguai no sábado, logo depois da final. Já treinou ontem à tarde por aqui e já conseguiu também concluir essa preparação para a partida de amanhã contra o Flamengo. As preocupações do Atlético, além da questão psicológica, o mental do time bastante abalado depois dessa derrota para o Lanús nos pênaltis no último sábado, a preocupação também existe em relação à situação física desses jogadores. Isso porque o jogo foi bastante desgastante, afinal, contra o Lanús. O Galo ficou em campo, além dos 2 tempos regulares, teve também a prorrogação, a disputa por pênaltis, ou seja, o time esteve em campo por mais de 2 horas. Então é até difícil a gente prever uma provável escalação do Atlético para amanhã. A gente não sabe muito o que o técnico Sampaoli vai fazer. O que a gente sabe é que o Alan Franco deve ser desfalque, isso porque ele está sentindo dores no quadril, assim como o Guilherme Arana, que também saiu de campo no sábado reclamando de dores. Igor Gomes é desfalque certo, cumpre suspensão depois de ser expulso contra o Bragantino. E além disso tudo, tem essa questão importante também. O Galo não quer ver o Flamengo ser campeão mais uma vez na Arena. O goleiro Everson falou com a gente logo depois da final no sábado, ainda no Paraguai, sobre a motivação nessa reta final. Ter cabeça no lugar, juntar os cacos, a gente passou por isso ano passado, a gente voltou muito enfraquecido no Brasileiro, então a gente sabia que na terça-feira a gente tem um jogo de suma importância, diante de um dos líderes da competição, quem briga pelo título. A gente tem 4 jogos para terminar a temporada, desses 4, 3 são em casa, e jogar em casa com o nosso torcedor é muito diferente, a gente precisa muito do apoio deles, que eles nos ajudem a conquistar o máximo de pontos possível aí para terminar o ano na parte de cima da tabela. O Henrique, falando um pouquinho sobre a final ainda, né? No ano passado, as derrotas nas finais ficaram muito na conta do Milito. Esse ano, você acha que cai na conta do Sampaoli? Eu acho que toda derrota tem que trazer lição, tem que trazer reflexão também. Para mim, o Sampaoli não é o grande responsável, mas poderia ter tomado algumas decisões um pouco antes ou decisões diferentes. Senti falta do Scarpa, por exemplo, entrar antes no jogo. Acho que o próprio Alexander poderia ter entrado antes no jogo, talvez abrindo mão de um dos zagueiros. O Lanús tinha um centroavante só à frente. Eram 3 defensores do Atlético marcando um cara só à frente do Lanús. Eu acho que o Sampaoli vai refletir sobre isso. Na entrevista depois do jogo ele disse, não, qualquer pensamento de que poderia ter sido feito coisa diferente é pensar no futuro, é hipótese. Mas eu acho que ele é muito crítico e com certeza vai pensar até para mobilizar o time para essa reta final. Agora, os pênaltis, né? Uma pena, porque poderia ter coroado o Everson, né? Isso, eu lamentei principalmente pelo Everson. O Galo não teve competência para superar o Lanús nos pênaltis, mas o Everson teve competência para fazer uma defesa logo na primeira cobrança. A gente viu que os jogadores do Atlético perderam, Hulk, Biel, Vitor Hugo, que perdeu o decisivo. Mas o Everson também converte um pênalti que foi muito importante, no momento que o Atlético estava pressionado, se ele perdesse, o time perderia a final. E eu lamento muito porque eu sempre disse que o Everson é subestimado e deveria estar mais em debate para a seleção. Se o Galo é campeão com o brilho dele, nos pênaltis, ele brilhou, o time é que não conseguiu converter as penalidades, com certeza o nome do Everson ia esquentar mais em relação à seleção brasileira. E rolou uma situação bizarra durante a disputa de pênaltis, porque teve um torcedor que ficou irritado com o pênalti que foi perdido pelo Biel. Aí, ele começou a xingar ali a delegação do Atlético que estava próximo, ali que estava bem perto. Só que o Lanús, na sequência, o cobrador perdeu o pênalti que naquele momento poderia ter garantido o título para o time argentino. E aí os jogadores do Atlético, olha só, foram lá e tentaram tirar satisfação com esse torcedor. O Lianco, que está machucado, ele chegou querendo saber quem aproximou é que ali do torcedor que estava xingando. E assim, é uma coisa que tem que ter muito cuidado, né? Porque jogador tem que ter uma postura diferente com o torcedor. O torcedor é 100% passional, claro que tem que maneirar, tem que tentar manter o respeito, mas ali era uma situação muito emotiva. O jogador que é profissional tem que se segurar um pouco mais, né, Marcelo? Não pode se igualar, senão vai virar confusão. Então, acho que eu entendo a frustração dos atletas, que não estavam gostando do que estavam ouvindo, mas tem que dosar nessa hora. Principalmente porque estava perto, estavam todo mundo ali na arquibancada, é uma questão da Conmebol, dessas finais. Então, acho que errou o Lianco, errou a delegação do Atlético ali por bater boca. Não tem que fazer assim. E acabou a Série B, né? Acabou a Série B, cara. Já tem quem subiu, né? Exatamente. G4. Vamos ver aqui antes os gols de América e Atlético que permaneceram na Série B para o ano que vem. A gente tem os gols dos times mineiros na última rodada. O Atlético Paranaense. Como quiser, eu vou tratar como eu quiser. Que bom que a gente tem um debate aqui com opiniões contrárias, embora eu tenha certeza que o Kisuko vai ferver, eu tenho certeza, né?
mas eu vou tratar como um grande vexame, uma grande decepção. Boa parte desse elenco atual do Atlético tem a chancela na testa de perdedor, de fracassado. Dane-se o que vão pensar ou falar de mim. Eu não falo aqui para colega de imprensa e respeito a opinião contrária, não tem problema nenhum quanto a isso. Boa parte desse elenco tem a chancela na testa de perdedor e fracassado. E o problema começa lá em cima e deságua dentro de campo. O Atlético viveu uma temporada até aqui, uma temporada desgraçada. De exemplos não dados lá em cima dos donos, de não cumprirem com as obrigações financeiras do clube, de um planejamento porco feito por quem não entende nada. Ah, mas você disse que seria campeão para salvar a temporada mais ou menos. E eu disse semana passada que se o título acontecesse, nós não poderíamos chegar aqui hoje e durante a semana e esquecer de tudo de errado que vem acontecendo já há alguns anos no Atlético. A manutenção do Cuca durante 9 meses de um treinador que não conseguia fazer nada dentro de campo e nem no vestiário. Os erros de jogadores contratados, não ter volante, não ter meio campo, não ter volante de contenção, não ter volante que saiba sair jogando. Os erros cometidos de jogadores que o técnico pedia e não colocava para jogar porque não confiava, então porque trouxeram. De olhar para o mercado e enxergar que não, é um negócio de ocasião porque nós não temos dinheiro, então traz o Biel. A culpa do Biel, o Biel tem participação na culpa, e uma grande participação, porque ele ramelou, ele fracassou em 3 bolas, mas assim, 2 delas para mim, a de cabeça pero no mucho, mas a bola no pé dele e depois o pênalti, ele tem sim uma grande parcela de culpa. O Hulk é o maior da história do Atlético e os números provam, mas o Hulk em situações de extrema necessidade dele chegar e decidir, ele pipocou em todas elas praticamente. Em 21 na Libertadores, contra o Fluminense em Copa do Brasil, contra o Corinthians em Copa do Brasil. Não, o Fluminense foi na Libertadores ou Copa do Brasil? Libertadores. Contra o Corinthians na Copa do Brasil, contra o Atlético Paranaense ano passado. Se não é o Rubens para salvar, o Atlético estaria no bico do corvo ano passado. E esse ano, ele não jogou nada, ele fez número dentro de campo quando ele entrou para fazer só o gol de pênalti. Detalhe, tá? Os pênaltis que ele perdeu contra o Palmeiras, contra o Emelec, contra o Fluminense, contra o Corinthians, do Atlético Paranaense, o único que ele chapou, deu rebote e o Rubens foi lá e guardou. Os demais todos ele bateu à esquerda do goleiro, na bola atravessada, e o goleiro pegou ou foi para fora. Mas aí ele perde, ele só foi para aquilo ali. O principal e mais decisivo jogador do Atlético ramelou mais uma vez. Se ele tivesse sido o nome do jogo, a gente estaria aqui enaltecendo o que já é o maior da história para mim, ainda maior, e aí merecia de fato a tal estátua que eu sempre pedi. Se a bola do jogo é definida pelo Biel, o Biel também entraria na história do Atlético. Mas não foi. Por que então que eu não posso citá-lo? E para fechar, porque eu vou falar muito pouco daqui para frente, porque eu vou deixar meus colegas falarem aqui. Quando o torcedor invade centro de treinamento, eu abomino. Abomino. Porque é ambiente sagrado de trabalho de quem se entrega, de quem não se entrega, de quem se envolve, de quem não se envolve, de quem se dedica e de quem não se dedica. Mas o ambiente é sagrado. Eu abomino torcedor que vai para a porta do CT ou que invade para encher saco de jogador. O ambiente ali é um ambiente sagrado. Mas nenhum jogador, membro de comissão técnica, membro de diretoria, Aspone, ninguém tem o direito de chegar o dedo e partir para cima de torcedor na arquibancada, porque a arquibancada é ambiente sagrado para torcedor. Se ele não está cometendo nenhum crime, o ambiente é sagrado. Então, sinceramente, vexame, fracasso retumbante e mais essa da arquibancada. Ou seja, o Atlético vai fechar o ano de 2025 pior que do ano fechado. O torcedor atleticano imaginou que ano passado era o auge do fracasso, mas não era favorito em nenhuma das decisões. E no Campeonato Brasileiro quase fracassou. Esse ano, lutando contra o rebaixamento de novo, fracassou em todas as frentes, perdeu para o maior rival, tomando um vareio de bola em 2 jogos, e na Copa Sul-Americana, aos trancos e barrancos, ramelou, mas assim, de forma retumbante, para um time de bairro, sem expressão, mas que soube jogar o jogo.
soube entender o tamanho dele e foi campeão em cima do Atlético. Ou seja, a temporada está coroada como uma das mais fracassadas da história do Clube Atlético Mineiro. Bolivar, bem-vindo. É uma vergonha. Torcida atleticana é uma vergonha. Esses caras que estão no Atlético Mineiro não decidem jogos nenhum. É uma vergonha. Hoje vamos enfrentar a equipe do Flamengo. Flamengo podendo ser campeão novamente na nossa casa. É uma vergonha. Como podemos perder um título para uma equipe horrível, que é a equipe do Lanús? Mas o Galo também é uma equipe horrível, que não tá jogando nada. Tá jogando nada. Se o Hulk, na hora de você decidir, você vai e perde o pênalti. Não vou colocar a culpa só em você, não. Vou colocar a dificuldade que o Atlético tem de fazer gols nos adversários. É uma vergonha, gente. Perdemos o título estava em nossas mãos. O Atlético perdeu o título para a equipe argentina. Eu queria saber de vocês. E assim, como a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco, há uma grande possibilidade de Sampaoli não permanecer no Galo na próxima temporada. Eu queria saber de vocês o que vocês acham sobre essa eventual saída do Sampaoli. Deixa aqui nos comentários, eu quero ouvir a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus e até a próxima.